Uma cidade mergulhada em escuridão e tormento esconde segredos macabros que deveriam ter permanecido enterrados. Quando uma jovem artista começa a receber visitas noturnas de um corvo, ela pensa que é apenas um símbolo de sua perda recente. No entanto, cada aparição traz consigo uma visão terrível do passado, onde um espírito vingativo, morto de forma brutal, começa a voltar para reivindicar o que lhe foi roubado. Com a linha entre o real e o sobrenatural se desfazendo, ela se vê presa em um ciclo de horror, onde o corvo é a chave, e sua única esperança pode estar nos próprios segredos que ela teme revelar. O presságio do corvo. A maldição que nunca deveria ter sido despertada. A chuva caía incessantemente, como um lamento silencioso que preenchia o ar com uma melancolia sufocante. Dentro do estúdio de arte, a luz fraca de uma lâmpada oscilava sobre Clara, cujas mãos trêmulas seguravam um pincel que parecia pesar toneladas. A tela diante dela permanecia branca, como se o próprio vazio da sua alma estivesse refletido ali. Desde o acidente, desde que Rafael se fora, Clara não havia conseguido criar nada. O mundo estava mais frio, e o eco do silêncio tornava a cada batida de seu coração uma lembrança de que ela estava completamente sozinha. Foi então que ela ouviu um som diferente da chuva. Era sutil, quase imperceptível, mas fez os pelos em sua nuca se arrepiarem. Um bater de asas. Inicialmente, ela pensou ser fruto de sua imaginação cansada. Mas, então, sentiu algo. Uma presença. Clara virou-se lentamente, e lá, no parapeito da janela entreaberta, estava o corvo. Seu corpo era negro como a noite, mas seus olhos brilhavam com uma estranha inteligência, como se pudessem enxergar dentro da alma dela. O ar no estúdio parecia congelar. Clara ficou paralisada, o coração acelerado, incapaz de desviar o olhar do pássaro. Havia algo profundamente perturbador naquela ave. Não era apenas um corvo qualquer. Era como se ele tivesse sido enviado com um propósito, como se soubesse de algo que ela desconhecia. O corvo emitiu um som baixo, quase como um murmúrio, que ecoou nas paredes do estúdio. Clara estremeceu. As memórias de Rafael e dos momentos sombrios que seguiram sua morte inundaram sua mente. O acidente havia sido trágico, repentino, e ela nunca se recuperara do trauma. O corvo continuava ali, imóvel, observando-a como uma sombra constante. Uma parte de Clara queria espantá-lo, fechar a janela, afastar o medo crescente que começava a apertar seu peito. Mas outra parte, uma parte mais sombria, sentia-se estranhamente atraída por ele. Naquela noite, quando Clara finalmente caiu em um sono conturbado, os pesadelos voltaram com uma intensidade renovada. O corvo estava presente em todos eles, guiando-a através de becos escuros e casas abandonadas, onde sombras dançavam pelas paredes e sussurros atormentadores chamavam seu nome. Mas havia algo mais profundo nos sonhos, algo que ela não conseguia alcançar completamente. Era como se uma verdade sombria estivesse enterrada bem diante de seus olhos, mas a névoa de sua mente a mantinha cega para o que realmente importava. Quando acordou, o pavor que sentiu no sonho ainda a envolvia, como uma manta úmida e sufocante. Ela olhou para suas mãos e ficou atordoada ao ver manchas de tinta preta sob suas unhas, como se, durante a noite, tivesse trabalhado freneticamente na tela em branco. Mas a tela continuava intocada. As manchas estavam em suas mãos, mas a tinta não estava lá. Clara olhou novamente para a janela. O corvo havia partido, mas seu espírito parecia ter deixado uma marca invisível no estúdio, como se sua presença continuasse a espreitar, mesmo na sua ausência física. O silêncio era insuportável, denso e opressor. Ela sabia que, de alguma forma, a chegada daquele corvo não era uma coincidência. Algo muito maior estava em jogo. O que Clara não sabia é que a presença do corvo era apenas o começo. Ela estava prestes a desvendar um mistério que não só mudaria sua vida para sempre, mas também a arrastaria para um pesadelo muito mais real do que seus sonhos. E a cada batida de asas na escuridão, Clara sentia-se cada vez mais atraída para o abismo. Os dias passaram em um turbilhão de tormento.
cada vez que Clara fechava os olhos, as visões vinham com uma nitidez dolorosa. O corvo, sempre presente, a levava de volta à mesma casa abandonada. Sua mente estava exausta, e a linha entre realidade e pesadelo se dissolvia. Ela não sabia mais em quem ou no que confiar, e até em seus momentos de vigília, sentia o peso da escuridão ao seu redor, como se algo estivesse à espreita, esperando o momento certo para atacá-la. Foi em uma dessas noites insones, quando os ecos de asas batendo em sua mente não a deixavam descansar, que Clara decidiu ir atrás da casa. Não poderia mais ignorar o chamado do corvo. Havia algo ali, algo que ele queria que ela visse. Mas o que seria? E por quê? Ela vestiu um casaco pesado, o frio cortante da noite penetrando sua pele enquanto caminhava pelas ruas vazias. A cidade parecia deserta àquela hora, como se todos os habitantes soubessem, inconscientemente, que algo sombrio pairava sobre ela. A casa que aparecia em seus sonhos estava nos limites da cidade, uma estrutura antiga e decrépita, com paredes desmoronando e janelas quebradas. Quando Clara encontrou, uma onda de reconhecimento percorreu seu corpo. Este era o lugar. Ela sabia, com uma certeza assustadora, que era aqui que os segredos que a atormentavam estavam enterrados. Atravessar o portão enferrujado foi como cruzar uma barreira invisível. O ar parecia mais denso, pesado, impregnado com um cheiro de podridão e abandono. Cada passo que dava era acompanhado por uma sensação de que algo a observava, algo que se ocultava nas sombras, esperando que ela descobrisse a verdade que havia sido enterrada ali há muito tempo. Ao se aproximar da entrada, uma rajada de vento soprou em seu rosto, trazendo consigo um murmúrio distante e um som que parecia um suspiro de advertência. Dentro da casa, tudo estava coberto de poeira e teias de aranha, os móveis em pedaços, como se tivessem sido abandonados às pressas. Mas, mesmo assim, algo parecia errado. O ar estava carregado de uma energia antiga e maligna. Havia uma história presa ali, algo que clamava para ser contado. Clara foi atraída para o porão, onde as paredes pareciam sussurrar segredos. Quando ela desceu os degraus irregulares, uma sensação de pavor tomou conta de seu corpo. O chão de terra do porão estava molhado, como se tivesse sido recentemente perturbado. Ela tropeçou em algo no escuro, e ao se abaixar para olhar, encontrou um objeto coberto de lama de uma fotografia antiga. A imagem era desbotada, mas ela conseguiu distinguir um casal. O homem, sério e imponente, olhava diretamente para a câmera, enquanto a mulher ao seu lado parecia inquieta, com os olhos arregalados de medo. Ao lado deles, o corvo estava presente, sua figura negra contrastando com o desespero visível no rosto da mulher. Clara apertou a foto contra o peito, o coração disparado. Aqueles eram os mesmos rostos que ela via em seus sonhos, as mesmas almas atormentadas que imploravam por libertação. Mas o que isso tinha a ver com ela? Por que o corvo a estava guiando até eles? Uma onda de desespero e angústia tomou conta dela. A resposta estava tão perto, mas parecia escorregar por entre seus dedos a cada vez que tentava agarrá-la. Ela sentiu uma presença por trás de si, fria e ameaçadora, e se virou rapidamente. Não havia ninguém. Apenas o eco de seu próprio pavor reverberava nas paredes úmidas. Mas, por um instante, Clara jurou ter visto a sombra de alguém se movendo nas profundezas escuras do porão. Algo dentro dela dizia que ela deveria correr, mas seus pés estavam enraizados no chão, como se o próprio medo a mantivesse presa ali. Foi então que ela começou a ouvir vozes. Fracas no início, sussurradas, quase como o vento atravessando uma floresta densa. Mas, aos poucos, as vozes ficaram mais altas, mais claras. Elas vinham de todos os lados, preenchendo o espaço com lamentos e gritos abafados. Ajude-me, e me tire daqui, e ele está vindo, e Clara cobriu os ouvidos, tentando bloquear os sons, mas as vozes não paravam. Elas estavam dentro de sua mente, ecoando em cada canto de sua alma. De repente, um lampejo de memória atravessou sua mente como um raio. O homem da fotografia, aquele cuja presença parecia dominar tudo, não era um estranho.
Ele tinha alguma ligação com sua própria família. Uma conexão que ela nunca soubera ou, talvez, que sua família tivesse tentado esconder. As visões começaram a ganhar forma. Ela viu o homem, enfurecido, arrastando a mulher pelo porão, sua expressão distorcida de ódio e ciúmes. A mulher gritava, implorava, mas ele estava decidido. No canto da sala, o corvo observava tudo em silêncio, como se esperasse pacientemente. Havia algo mais profundo por trás dessa cena, uma antiga maldição, um segredo sombrio que envolvia não apenas os mortos, mas os vivos também. Clara recuou, seu corpo tremendo. Ela sabia que estava se aproximando de uma verdade terrível, mas não sabia se estava preparada para enfrentá-la. Ao sair correndo do porão, suas pernas pareciam de chumbo, e o ar à sua volta se tornava cada vez mais denso. Quando finalmente escapou da casa, ofegante, sentiu-se aliviada por estar longe daquele lugar sombrio. No entanto, algo a seguia. Ela podia sentir o peso da maldição, o olhar constante do corvo, como se ele estivesse sempre presente, esperando. E, no fundo do seu coração, sabia que essa história não terminava ali. O corvo queria algo mais dela. E não descansaria até conseguir. A noite era densa, sufocante, como se a própria escuridão estivesse viva. Clara sentia o peso de cada passo enquanto retornava à casa abandonada. Dessa vez, não havia hesitação. O corvo estava sempre à frente, voando em círculos no céu noturno, guiando-a em direção ao seu destino final. Seus pensamentos estavam um turbilhão de medo e determinação. A conexão entre ela e aquele homem sombrio da fotografia era mais profunda do que qualquer pesadelo poderia revelar. Ela precisava saber a verdade, mas, mais do que isso, precisava confrontá-la. Quando chegou à entrada da casa, algo parecia diferente. As sombras que antes pareciam apenas parte da deterioração do lugar agora se moviam, pulsando de maneira quase imperceptível, como se o ar estivesse carregado de um mal antigo e insondável. Cada fibra do seu corpo gritava para que ela se afastasse, mas havia uma força ainda maior que a impulsionava para a frente. O corvo crocitou uma última vez antes de desaparecer na escuridão, como se seu papel naquela jornada tivesse terminado. Agora, Clara estava sozinha. Ela entrou na casa, e o ambiente parecia se fechar ao seu redor, como se o próprio lugar estivesse respirando. O ar estava pesado, denso com um cheiro de podridão e velhos segredos. Cada objeto parecia ter sido tocado por algo sombrio, como se as memórias da casa tivessem se impregnado nos móveis, nas paredes, nos próprios pisos rangentes. Clara ouviu um leve sussurro e virou a cabeça rapidamente, mas não havia nada ali, apenas o vazio que parecia sussurrar seu nome. Com a lanterna tremendo em suas mãos, Clara seguiu em direção ao porão novamente. Cada degrau que descia aumentava a tensão em seu peito. A escuridão parecia se apertar ao seu redor, envolvendo-a em um abraço frio. Quando chegou ao pé da escada, o silêncio era esmagador, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, esperando pelo que viria a seguir. Clara sentiu a presença antes de vê-la, de uma sombra espreitando no canto do porão, quase invisível, mas impossivelmente real. Você veio, disse uma voz rouca, cortante, que fez a espinha de Clara gelar. A figura do homem da fotografia emergiu das sombras. Ele parecia mais real do que nunca, uma presença quase tangível. Seus olhos eram duas fendas escuras, cheias de ódio e dor acumulados por anos de maldição. Ele estava ali, esperando por Clara como se sempre soubesse que ela voltaria. Seu rosto, anteriormente impassível na fotografia, agora estava distorcido pela fúria e pelo desespero, um reflexo do mal que ele carregava. Quem é você? Clara sussurrou, sua voz frágil e trêmula. O homem deu um passo à frente, e o frio em torno de Clara se intensificou. A sensação de que ele estava drenando a própria vida do ambiente era palpável. Eu sou seu passado. O mal que sua família tentou esconder. A maldição que eles tentaram apagar, se ele respondeu, sua voz ecoando pelas paredes. Eles falharam. E agora,
Você está aqui para pagar por isso. Clara sentiu as palavras cortarem sua mente como lâminas afiadas. Uma parte dela sabia, desde o início, que havia algo profundamente enraizado em sua linhagem, algo que ninguém jamais ousara mencionar. Mas estar ali, diante daquela figura atormentada e doentia, fazia tudo parecer ainda mais real e desesperador. Ela estava carregando o peso de uma maldição que havia atravessado gerações, e agora, naquele porão sombrio, estava prestes a enfrentá-la de frente. Eu não sou como eles, Clara murmurou, tentando manter a voz firme, embora o medo estivesse crescendo em seu peito. Eu não sou responsável pelos pecados do passado. O homem riu, uma risada gélida e amarga. Não importa. O sangue que corre em suas veias é o mesmo. E o que eles fizeram e não pode ser desfeito. Não até que haja vingança. Sua voz ficou mais ameaçadora, e suas mãos começaram a se mover, como se tecessem algo no ar ao redor deles. Clara sentiu uma pressão invisível tomar conta do ambiente, como se algo estivesse sendo invocado das profundezas da escuridão. O porão inteiro parecia se contorcer e tremer, os objetos vibrando e caindo das prateleiras em um caos silencioso. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de Clara começou a mudar. Uma sensação de poder, de força ancestral, despertou em seu peito, como se, de algum modo, ela também fosse parte desse ciclo interminável de maldição e redenção. Não, e ela murmurou para si mesma. Isso termina aqui. A sombra ao seu redor cresceu, e o corvo apareceu de repente, pousando no ombro do homem, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Ele crocitou, e o som reverberou como um grito na mente de Clara, fazendo suas pernas fraquejarem por um momento. Mas Clara não recuou. Ela se lembrou da fotografia, da mulher assustada, dos gritos abafados que ela ouvirá em suas visões. Era isso. A mulher estava ali, presa entre mundos, esperando por Clara para finalmente libertá-la. Com um grito de pura determinação, Clara avançou, ignorando o medo que tentava prendê-la. Seu corpo inteiro tremia, mas ela manteve o olhar firme no homem diante dela. Eu não permitirei que você continue. Ela gritou, sentindo a força de suas palavras tomarem conta do ambiente. A figura sombria parou por um momento, como se suas palavras tivessem abalado sua existência. O corvo gritou novamente, mas desta vez o som parecia distante, mais fraco. Clara ergueu a lanterna, a luz tremeluzente iluminando o rosto do homem, revelando algo além do ódio, de dor, tristeza, um desejo desesperado de acabar com seu tormento. Ele era um prisioneiro de sua própria vingança. O porão inteiro começou a tremer, e uma fenda se abriu no chão, como se o próprio espaço estivesse sendo rasgado. O vento aumentou, chicoteando o cabelo de Clara, mas ela se manteve firme, seu coração acelerado, seu corpo tremendo de adrenalina. Ela sabia que essa era a última chance de uma escolha entre a maldição continuar ou ser quebrada. Com um último grito, Clara jogou a lanterna em direção à sombra do homem. A luz explodiu em um clarão ofuscante, e, por um momento, tudo ficou em silêncio. O corvo soltou um último grito estridente antes de desaparecer completamente. A sombra do homem vacilou, e, aos poucos, foi se desfazendo, como cinzas levadas pelo vento. A casa voltou ao silêncio, e Clara caiu de joelhos, exausta. O ar estava mais leve, mais claro, como se uma presença opressiva tivesse finalmente sido dissipada. Ela sabia que, de alguma forma, o ciclo tinha sido quebrado. O corvo havia desaparecido, e com ele, a maldição que assombrava sua família. O mistério do corvo permanece, e Clara sente que, embora tenha conseguido pôr fim à maldição, algo muito mais sombrio está à espreita. Talvez, em breve, o corvo volte para reivindicar sua próxima vítima. E aí, gostou dessa história arrepiante? Se você ficou intrigado com o mistério e quer saber mais sobre outras lendas e assombrações, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos em breve e, se você tiver coragem,